Já estou aqui com a Bíblia e olha só o que o Sabino disse. Vocês vão acreditar que Jesus foi um pecador? Não. Não. E se eu lhe provar para você que ele foi? Quer ver? Vamos ver. Mateus 3, o batismo de Jesus. Preste bem atenção agora, versículo 6. E eram por ele batizados, isso por João, no Rio Jordão, fazendo o quê? Confessando seus pecados. Aí eu pergunto, qual foram os pecados que Jesus confessou? Porque para ser batizado por João, era necessário confessar os pecados. Não tinha como ser batizado por João sem confessar os pecados. Olha o que está escrito aí, ó. Não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito isso aí, não está. Confessando os seus pecados. Aí Jesus desce e não confessa. Quem é que ia aceitar a validade do batismo de Jesus? Entre as pessoas que estavam no Rio Jordão? Ninguém. Foi sacanagem isso aí que você faz, viu, sabe? É o que está escrito na Bíblia. E aí, o que você acha disso? Jesus Cristo tinha ou não tinha pecado? A base argumentativa dele está aqui em Mateus capítulo 3, versos 5 e 6. E nós vamos usar esses mesmos textos para dar início aqui no nosso comentário. Preste atenção nos detalhes que de repente faltou aí na sua Bíblia. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, certo? Está assim na sua Bíblia também? Ok. Eles eram obrigados a confessar que tinham pecados e somente depois disso eram batizados por ele no Jordão. Pera aí, eu li o texto errado. Vou ler novamente. Verso 6. Confessando seus pecados, eram batizados por ele, por João, no Rio Jordão. Agora tá certo. Então a gente vai analisar o texto para ver o que realmente diz, porque alguém está errado. Ou a Bíblia ou o Sabino. Olha, quando alguém usa algum texto, principalmente esse aqui de Mateus capítulo 3, versículo 6, para afirmar que Jesus teve pecado porque algumas outras pessoas confessavam seus pecados, é cometer um grave erro de interpretação. Por quê? Porque esse versículo, primeiramente, ele está descrevendo uma realidade de uma multidão. Jesus nem sequer é mencionado em nenhum momento nesse texto. Então aqui está falando claramente do povo e não de Jesus. E o que o Sabino faz? Ele cria uma regra universal para o batismo. Ele está dizendo o que o texto não diz. O texto diz que a multidão ia até João e confessava os seus pecados, mas isso não era uma regra. Quando estudamos a teologia, nós aprendemos a disciplina da exegese. Mas tem uma outra disciplina que é o oposto da exegese, inclusive é muito parecido, é a exegese. O que a exegese faz? Ela pega um texto, igual o Sabino fez aqui, pegou Mateus capítulo 3, versículo 6 e coloca uma ideia em cima desse texto e basicamente cria uma regra geral, fazendo o texto não somente perder o sentido real daquilo que ele quer dizer, mas também criando uma outra realidade e outro significado interpretativo para aquele texto. Em outras palavras, ele nem sequer leu o que Mateus disse. Ele simplesmente forçou o texto a dizer o que não está escrito. Com certeza você já ouviu falar da falácia do espantalho, inclusive está muito presente aí no meio político, que é quando você cria uma versão distorcida da ideia central do texto. Então, quando ele diz que o batismo de João tinha confissão de pecados, ele diz, então Jesus também confessou seus pecados. Geralmente esse jogo de manipulação, de persuasão argumentativa, ela funciona até o contrário. Se Jesus não batizasse, significa que ele não confessou seus pecados. É por isso que ele disse no final. Então, se Jesus não confessasse os seus pecados, o batismo dele não ia ser validado ali no meio da multidão. Isso também é conhecido como manipulação reversa. Por quê? Como ele não consegue provar que Jesus tinha pecado, porque biblicamente isso é impossível, ele tenta usar um texto fora do seu contexto para poder sustentar o seu argumento. Agora, onde entra Jesus aqui? Versículo 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Tá vendo, Rafael? Se ele veio para ser batizado, significa que ele tinha pecado, porque segundo Sabino, quem era batizado tinha e era obrigado a confessar os pecados. Não, nós já vimos que isso é uma falácia do espantalho, uma exegese. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. É como se João estivesse dizendo, opa, o senhor não precisa, os papéis aqui estão invertidos, o pecador aqui sou eu, o senhor não tem pecado. E o que Cristo disse? Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Agora, por que João Batista disse isso? Em João capítulo 1, verso 29 diz, no dia seguinte, ou seja, que os judeus, sacerdotes e levitas foram lá questionar João se ele era o Cristo, no dia seguinte, após esse dia, João viu Jesus aproximando e se disse, vejam,
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observação, João não gritou isso para todas as pessoas ouvirem. Ele disse isso a um grupo pequeno de discípulos dele. E provavelmente André e Filipe faziam parte desse grupo. Ele disse para pessoas específicas. Inclusive, lá no versículo 40 de João capítulo 1 diz: André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinha ouvido o que João dissera, ou seja, que Cristo, o Messias, era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então era impossível Cristo ele ter pecado se ele veio para justamente tirar o pecado do mundo. Agora eu vou ler alguns versículos e vocês vão colocar aí na balança da consciência de vocês para ver quem está certo. O Sabino, com a sua falácia do espantalho, com a sua exegese, ou então os apóstolos que escreveram esses textos, que inclusive viveram com Cristo. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Essa palavra sem pecado, que é chores hamartia, que significa sem participação alguma com o pecado. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 5 diz: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E por fim, em 1 Pedro 2,22 diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, ler esses textos de pessoas que conviveram com Cristo, dizer que ele teve pecado, é negar basicamente as Escrituras. Agora coloquem na balança, quem está certo? Os apóstolos ou Fábio Sabino? O verbo confessar aqui em Mateus capítulo 3, versículo 6, vem do grego exomologumenoi. Ô glória! E esse verbo ele não é apresentado em nenhum momento durante o batismo de Jesus, mas sim durante o batismo das outras pessoas. Agora nós vamos usar a mesma tática do Sabino, já que esse verbo não aparece no batismo de Cristo, logo Jesus não precisou confessar. E se ele não precisou confessar, logo ele não tinha pecados para confessar. Calma, Sabino, eu estou apenas usando a mesma tática argumentativa que você. Mas nós não precisamos. Para nós, Jesus, o Messias, é o Cordeiro de Deus, sem pecado, que tira o pecado do mundo, o Senhor e Salvador. Vocês já ouviram falar dos ebionitas? Eles viam Jesus como apenas um homem justo, mas não como filho de Deus. Os serintianos diziam que o Cristo desceu sobre Jesus no batismo, mas depois abandonou ele antes da cruz. O arianismo, que é a doutrina propagada por Ario, negava a divindade plena de Cristo, afirmando que ele era criado. E hoje nós temos várias seitas por aí que pregam essas mesmas falsas doutrinas. A teologia liberal, cristo-delfianos, testemunhos de Jeová, igrejas unitárias e por aí vai. Bom, então nós vamos ficar por aqui, enquanto muitos ficam aí batendo a cabeça na parede, se descabelando, rolando no chão para tentar provar a não divindade de Cristo. Nós temos a certeza e a convicção daquilo que cremos, que Jesus é o Senhor, o Messias prometido e o Salvador das nossas almas. Deus abençoe a todos.